Fala galera, tô na área porque o programa de hoje é sobre reação. Então vem comigo, vai, reage, é reação, rapaz, vambora. Parou. Acho que você não leu o roteiro direito. Ih, rapaz, redação, fui nocauteado pela miopia. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje é dia de redação. Na semana passada eu desafiei o professor Rômulo Bolivar a preparar um texto e trazer aqui pra gente. E aí, será que ele trouxe? Professor, você trouxe? Chega mais! Ah, como não? Tudo bom, seu Rio? Tudo bem, seja bem-vindo, Muito professor. obrigado, olá pessoal de casa. É isso. Bom, a gente estava falando do tema dependência digital e relação interpessoal como desafios da vida contemporânea. Então, bora retomar daqui. Por que esse tema é tão importante pro Enem? Ora, é importante, primeiro porque é um tema social, segundo porque é ligado à realidade brasileira, segundo porque ele é muito discutido, muito ventilado na TV aberta. Então, geralmente, esses são os ingredientes que orientam a seleção do tema ou dos temas do Enem. E você, professor, em relação ao seu texto, como é que você preparou ele? Você começou por algum lugar? Tem estratégia? Qual foi? Primeira coisa, eu comecei pelo rascunho, sim, o rascunho é indispensável, apesar de na hora do Enem o rascunho não ser enviado, o aluno precisa fazer o rascunho, enfim. E dentro do meu rascunho, primeiro, introdução, desenvolvimento e conclusão, com uma atenção muito especial à tese, é claro. A tese, então, seria uma das primeiras coisas que você pensa? Sim, porque a tese, ela orienta tudo que você vai fazer durante o texto. Para você escrever bem, qualquer candidato, ele precisa ter noção do que é assunto, do que é tema e do que é tese. O assunto está na realidade. O tema é criado pela banca e a tese é criada por você, candidato. Então, violência. A violência está na realidade. Quem cria é a sociedade. Agora, quando eu falo em tese, é aquele recorte que a banca faz dentro da realidade. Há muitos tipos de violência. Eu vou escolher violência contra idoso, a violência contra animais, a violência contra criança. Dentro dessa tese presente, você, candidato, vai escolher também um recorte, que é a sua afirmação crítica, que é a tese. Eu quero ver isso na realidade, professor. Vamos lá? Bora ver o texto? Tá aí, ó. Essa daí foi sua introdução, professor, tá certo? Sim. Posso ler? Pode, fica à vontade. Então vamos lá. Mãe diante da televisão, pai no computador, filhos no celular. Entre os fatores pertinentes à tecnologia em nossos dias, a dependência digital figura como um perigoso problema social, sobretudo no que se refere às relações interpessoais. Nesse sentido, convém analisarmos as principais causas, consequências e possível medida relacionada à subversão de finalidade desses recursos, a princípio inventados para ampliar o bem-estar. Pelo que eu entendi ali, a parte sublinhada é a tese. Sim, eu optei aqui, antes de apresentar a tese, por contextualizar o tema. E nesse processo de contextualização eu tenho várias opções, uma delas é a enumeração inicial. Então eu poderia ter começado direto na minha afirmação, que é o seguinte: é possível afirmar que a dependência digital figura como um perigoso problema social. Mas eu quis mostrar para a banca que, apesar de o meu recorte ser esse, existem outros fatores que influenciaram o meu pensamento. Aí a tese, a declaração principal é: a dependência digital, palavra que está no tema, figura como um perigoso problema social. Aí, problema social justifica a presença dele, no Enem, sobretudo no que se refere às relações interpessoais. Relações interpessoais, eu também estou na tese recuperando palavras que foram apresentadas no tema. Entendi. Eu percebi ali, professor, que você foi introduzindo o tema aos poucos. É uma sugestão até para quem está em casa como estratégia? Sim, isso é uma técnica chamada de enumeração inicial. O aluno escolhe 4 expressões relacionadas ao tema, ele usa 3 para enumeração e uma para sustentar a sua tese. Por exemplo, eu vou fazer uma redação sobre a feira. Na minha tese, eu vou dizer que o mamão se destaca. Então, eu não vou falar só sobre o mamão, eu vou escolher outras 3 frutas. Então, eu vou dizer assim, morango, banana e melão. Entre as frutas que estão na feira, qual foi a fruta que eu falei? Mamão. O mamão se destaca como uma das principais opções a quem deseja se alimentar bem.
Percebeu ou não? Ah, desse jeito que você tá falando, parece até moleza, né? Mas é moleza. Eu costumo estudar as redações anteriores para aplicar aos meus alunos. Eles dizem, meu professor, eu jamais vou ser capaz de fazer isso, parece muito difícil. Eu digo, é técnica. Aí eu falo, escolha 3 palavras relacionadas à violência contra a mulher. Escolha 4 palavras relacionadas à violência contra idoso. E aí eles escolhem e fica fácil de montar uma tese a partir daí. Agora, essa última frase da introdução, tem algum segredo aí? Tem sim. Na verdade, isso se chama encaminhamento argumentativo. A verdade é o seguinte, o parágrafo de introdução, ele costuma cumprir pelo menos 3 finalidades. A finalidade principal é apresentar a tese. Antes disso, eu tenho a finalidade de contextualizar o tema. E depois disso, eu tenho a finalidade de apresentar para a banca o meu projeto de texto. O que é projeto de texto, Lande? Não é rascunho. Ao contrário do que muita gente pensa, os alunos pensam, eu tenho um projeto de texto, eu fiz um rascunho de... Não. O projeto de texto é você não sair escrevendo na redação à medida em que você se lembra de alguma ideia nova. Fez um parágrafo, eu acho que eu vou falar sobre o aspecto positivo agora. Aí faz um parágrafo falando bem. Eu acho que vou colocar um negativo. Aí faz um falando... Não é assim que funciona. Você pode, sim, falar de positivo e negativo, falar de causas, de consequências, contanto que isso seja anunciado antes. Uma redação com um bom projeto de texto é aquela que apresente no final da sua introdução uma previsibilidade daquilo que ele vai fazer depois. Tá entendendo até aqui ou não? Tô acompanhando. Não, tô acompanhando, acompanhando. O que acontece? Essa previsibilidade é a última frase do parágrafo. Geralmente, tudo que eu faço aqui é possibilidade, a sugestão é geralmente. Não existe uma receita única para se tirar a nota mil. Existem caminhos. E eu tô aqui para apresentar um deles. E aí eu tenho uma possibilidade, por exemplo, de terminar esse parágrafo com um argumento. O argumento eu posso colocar uma conjunção explicativa, causal, uma estrutura que equivalha. Eu poderia dizer, isso se evidencia não só por A, mas também por B. Então, numa redação sobre o aumento da poluição no Brasil, eu posso dizer no final que isso se evidencia não só pela falta de interesse da população, como pela ausência de medidas do poder público, digamos. Então, eu tenho argumento A e argumento B. Você já deixa um gostinho ali. Deixa um gostinho ali, mas eu não digo quais são. Uma outra opção é eu fazer a enumeração final. Eu tinha falado da enumeração inicial, não é? Sim. Aquela filinha no começo do texto. Eu posso colocar filinha também no final do parágrafo de introdução. É bom, é claro, que eu não coloque filinha no começo e filinha no... ou escolho um ou outro. Beleza. Agora, nessa filinha do final, eu diria, por exemplo, entre os fatores relacionados à dependência tecnológica, destacam-se A, B e C. Isso faz com que a banca espere de mim que haja um parágrafo para retomar o A, um parágrafo para retomar o B e um parágrafo para retomar o C. Isso é um projeto de texto. Aqui eu não usei nem a enumeração final, nem a argumentação. Eu usei um encaminhamento argumentativo. O que é isso? Eu faço um esboço, eu anuncio para a banca, olha, eu vou falar sobre causas e consequências. Não digo quais são elas. Aí eu retomo a ideia de causa e a ideia de consequência. Existem várias formas de encaminhamento. Existe um encaminhamento por causa, eu simplesmente digo no final, sob esse aspecto, convém analisarmos as principais causas, os principais fatores que motivam essa problemática em nossa sociedade. Eu posso fazer por consequência, sob esse aspecto, convém discutirmos ou analisarmos as principais consequências da poluição no Brasil, pererê, pererê, pererê. Eu posso fazer, por exemplo, razões históricas, convém analisarmos as principais razões históricas motivadas por X, Y, Z. Esse encaminhamento que eu usei hoje, que eu trouxe hoje, de que eu gosto muito, ele se chama encaminhamento argumentativo roteirizado. Porque eu anuncio para a banca o que eu vou fazer nos 3 parágrafos seguintes. Então eu disse assim, olha como é que eu terminei. Nesse sentido, convém analisarmos as principais causas, consequências e possível medida. Parágrafo seguinte, eu retomo e me aprofundo nas causas. No outro parágrafo, eu retomo e me aprofundo nas consequências. Professor, mas e as possíveis medidas ou a possível medida? É a proposta de intervenção exigida pela correção que vale 200 pontos ao fecho da redação. Encaminhamento argumentativo roteirizado. Quem deu esse nome?
Eu. Um aluno meu usou e tirou 1000 esse ano na redação do Enem. Fabrício Vitorino, que tirou 1000 na última edição do Enem. Enfim, fez um texto maravilhoso. Era, sim, um aluno muito esforçado, estudou comigo pela internet e ele tirou 1000 6 vezes comigo antes da redação do Enem. Então, assim, foi um crescimento assim, excepcional. Um cara que se reinventou, se dedicou. Atualmente ele cursa medicina, aluno da UFMG, da Federal de Minas Gerais. Show de bola. Um abraço, orgulho do titio. Uma coisa que eu reparei, professor, não dá para elencar tudo ali e esquecer de falar também nos outros parágrafos, tá certo? Exatamente. O projeto de texto, ele só tem validade se ele, nos outros parágrafos, encontrar respaldo, porque senão ele se perde. Por exemplo, ele termina a introdução dizendo assim, nesse sentido convém analisarmos os aspectos positivos e negativos relacionados ao uso da tecnologia, pererê, pererê, pererê. Aí, na hora de passar para o desenvolvimento, ele não fala de aspecto positivo e negativo, ele fala sobre causa e consequência. Houve uma quebra de projeto de texto e ele vai ser apenado por isso. Professor, a gente já viu a primeira parte do texto, ali, a introdução, sua tese, como você fez para resolver tudo aquilo. Partiu o desenvolvimento do texto? Vamos lá? Inicialmente, o acelerado estilo de vida moderno, influenciado pelo medo de exposição à violência, necessidade de cumprir muitas tarefas simultaneamente e velocidade de acesso à informação, representa um dos principais motivadores do exagero que culmina na dependência digital. Segundo Charles Dickens, romancista e crítico dos problemas sociais da Inglaterra vitoriana, os vícios são frequentemente virtudes levadas ao extremo. De forma análoga, é nociva na atualidade a falta de orientação pelo poder público acerca do uso desses dispositivos criados para benefício humano e utilizados de forma tão danosa. Charles Dickens. Quem foi Charles Dickens? Explica pra gente. O Charles Dickens era um autor, um romancista, né, que escrevia críticas, inclusive ele criticava também a postura da Inglaterra da época vitoriana. Então, o seu romance não servia apenas para entreter, mas representava também um acesso a uma crítica social acerca da realidade em que ele estava envolvido. Por isso, se há crítica social, serve para você guardar e levar para a sua redação. Mas, professor, o Enem trata da realidade brasileira. Trazer um autor da Inglaterra vitoriana, é bom isso? É bom, sim. Na verdade, não existe nenhum critério que diga que o autor tenha de ser necessariamente brasileiro. Agora, existe um critério, sim, para que se considere aquela citação uma boa citação, uma boa alusão. Deixe-me abrir parênteses para dizer que uma boa redação não necessariamente tem que apresentar a citação. Se ela faz uma referência a um momento histórico, uma reflexão sociológica que não tem autor, mas seja apenas um contexto, também é válido. Agora, o que faz a redação ser bem pontuada à luz da banca que está corrigindo a prova do Enem? Ela precisa ter relação com as palavras do tema. Isso é essencial, independente de o autor ser estrangeiro ou brasileiro. Para citação, eu não tenho que dizer o livro, a fonte completa. Na verdade, se o texto fosse expositivo acadêmico, aí sim, você tem que colocar uma referência bibliográfica. Para que a redação seja bem empregada no texto, basta que ela seja contextualizada. Basta que você não use só a frase com o autor, mas fale um pouco sobre o contexto da frase ou sobre a biografia daquele autor, o contexto, a mensagem que ele defendia. Também não dá para fazer uma citação de um amigo da escola. Exatamente. Um outro critério para a redação ser considerada boa é ela ter relevância social. E aí nem todos têm, né? Entendi. Mostra pra gente o núcleo desse parágrafo, professor. Sim. A gente vai entender como núcleo do parágrafo essa primeira frase aí, inicialmente, acelerado, que vai terminar com representam um dos principais motivadores. Essa palavra motivadores, ela retoma a palavra causa, que está lá na introdução. Então, ela é o núcleo, ela é a base. A partir disso, eu tenho a comprovação, o repertório sociocultural e, por último, eu tenho uma marca de autoria mais forte com a frase crítica que está fechando o parágrafo. Bora pro outro parágrafo, professor? Vamos sim.
Além disso, a queda na qualidade do convívio social e familiar figura como um relevante legado desse contexto. Em 2018, a adicção em jogos online foi reconhecida pela OMS como doença, e dados publicados pela revista Crescer mostram que uma das principais reclamações dos filhos em relação aos pais envolve distração com os smartphones e falta de atenção. Configura-se, portanto, como inaceitável a omissão até mesmo de instituições educativas ou influenciadoras da opinião pública frente ao declínio afetivo a que as novas gerações estão sendo submetidas. Eu vi que você usou uma sigla ali. Não é arriscado? Não seria melhor usar a Organização Mundial da Saúde? Toda vez que for utilizada uma sigla que for de amplo conhecimento, ela pode ser empregada como sigla mesmo. Como muitos alunos não têm segurança se aquela sigla é bem conhecida ou não, aí eu mesmo aconselho colocar o nome completo. Professor, por que smartphones ali está entre aspas? A modalidade padrão da língua, as regras gramaticais prescrevem o uso das aspas. O Enem não costuma tirar ponto, então as duas formas são válidas até então no Enem. Agora, se o indivíduo for fazer um vestibular, uma prova de concurso, o ideal é seguir o padrão e perceber que está usando um estrangeirismo, vá lá e coloca as aspas. Professor, qual o miolo desse parágrafo? O miolo vai ser justamente o dado, o repertório sociocultural. Ao fato de a OMS ter reconhecido como doença o vício em jogo e o fato da revista Crescer trazer a reclamação dos filhos em relação à questão da tecnologia, porque geralmente são os pais que reclamam dos filhos com celular, né, em demasiado. Agora, os filhos também estão sentindo necessidade da presença virtual dos pais, da presença psicológica dos pais ao lado deles. Então, o repertório sociocultural, ele é o miolo, ele é o encaixe ali que vai dar referência, sustância a esse parágrafo. Professor, eu tô gostando do texto, tá maneiríssimo, mas eu quero ver a conclusão. E aí? Antes disso, eu posso falar só uma coisa rapidamente? Com certeza, deve. Os parágrafos de desenvolvimento geralmente têm 3 finalidades. Boa. Uma é retomar o projeto de texto revelado na introdução, outra é comprovar o que foi dito, e a outra é criticar o que foi apresentado. Como é que eu organizo essas 3 coisas? Você pode usar a pontuação para isso. Então, nesses 2 parágrafos, a gente percebe que há 3 pontos. Um primeiro ponto que a gente chama de continuativo, um outro ponto chamado de continuativo e um último ponto que termina no ponto parágrafo. O primeiro, ele limita a retomada, o segundo limita o repertório sociocultural, que é a comprovação, e o último mostra a marca de autoria, que é quando a gente reclama, a gente se incomoda com aqueles dados que foram apresentados. E põe ali sua opinião, deixa bem marcado. Show de bola. Ok? Então partiu conclusão? Partiu conclusão. Bora lá. Desse modo, o governo federal deve desenvolver projeto de educação familiar relativo aos danos causados pela dependência digital, por meio de parceria entre mídia e escola básica, com dados científicos, depoimentos de vítimas e alternativas que ajudem pais e filhos no controle dos recursos tecnológicos. Espera-se, com isso, restringir a tecnologia ao papel de aliada do cotidiano e promover a valorização das relações interpessoais, sobretudo nos lares. Professor, eu vi que você usou ali o governo federal como agente social, né? Explica pra galera quais são os agentes sociais. Eu costumo usar a expressão GOMIFES. GOMIFES. Então, GOMIFES. O G de governo, o O de ONGs, o M de mídia, o I instituições, aí eu vou falar de instituição pública, instituição privada, instituição religiosa, F, a família, o E é a escola, pode ser faculdade também, escola de nível superior, e o S, que é sociedade. São essas as palavras e os seus sinônimos. Eu posso usar governo federal ou ministério de alguma coisa. Eu posso falar em mídia ou eu posso falar TV e rádio. Eu posso falar em ONG ou eu posso dar o nome da ONG e por aí vai. Mas isso aqui já roteiriza de forma bem clara as possibilidades que o aluno tem, que o candidato tem, para arrebentar na hora da prova. Show
Show de bola. Professor, tem alguma estratégia para saber qual o melhor agente para se usar? Vai do problema social que você aborde no texto. Então, por exemplo, a gente tem aqui a questão da relação interpessoal e a tecnologia. Isso poderia ser voltado para a amizade. Então, o agente social poderia ser um. Poderia ser, por exemplo, no trabalho, que também tem relação interpessoal. O agente poderia ser outro, as empresas. Aqui, o foco do autor foi trazer justamente a questão da família, relação interpessoal familiar. E aí o governo, com suas campanhas, foi utilizado. Só que poderia ser utilizado também a própria família, porque geralmente são os pais que mediam ou intermediam essa relação. É o pai que dá o celular para o filho, que paga a conta e depois diz que não sabe o que fazer para o filho largar o celular. Então, a família, o pai e a mãe, seriam excelentes agentes sociais, não só na redação, como na vida. Mas você optou pelo governo federal. Por quê? Ó, lá vem ele. A família é bom, mas você botou o governo. Né? Por quê? Olha, pelo seguinte, porque eu tenho visto as pessoas na internet falando muito que não pode usar governo, porque não é bom usar o governo como agente social. Isso não é verdade. Então, deixa eu aproveitar aqui a visibilidade do programa, que é bem grande, para falar para os alunos sobre esses mitos de internet que não têm respaldo no Enem. Primeiro, que é errado usar a primeira pessoa. Percebemos que o nosso país, isso é mito. O Enem não pune isso, a PUC não pune isso, a UERJ no Rio de Janeiro, a UNB não pune isso. Em geral, você tem pontualmente alguns concursos públicos e alguns únicos concursos militares, né? Não é de domínio geral isso. Outra coisa, eu vou usar o governo federal, vou perder ponto. Isso não é verdade. Aí, professor, na moral, Gostou? textão, hein? Gostei. O autor costuma, né, escrever. Pois é, mas fala aí, qual o nome do autor? Foi eu que fiz. Parabéns, professor, parabéns. Chega mais, vem cá pra frente. Professor, uma dúvida que volta e meia aparece é aquela de que se pode colocar mais de uma proposta de intervenção. Isso dá mais ponto? Isso é melhor? Então, na verdade, 2 propostas de intervenção nunca na história do Enem deu mais ponto. A não ser que do tema venha caminhos para. Enfim, o que a banca antigamente pontuava era a presença de 2 agentes. Como havia 2 agentes, as pessoas criavam 2 propostas. Atualmente, o que se pontua, né, vale 200 pontos. O que se pontua para chegar a 200 pontos? Cada item valendo 40. Um agente social, a ação, o meio ou modo, está tudo aí nessa proposta. Um detalhamento e uma finalidade. Ou seja, não tem espaço para colocar mais de um agente. Pode colocar, não vai perder ponto, mas não vai ganhar nada mais por causa disso. E chegou o Momento Pop Prof. Qual é a sua aposta para um tema que jamais cairá no Enem? O muro de Trump. E qual seria a sua tese? É possível afirmar que o muro de Trump é de suma relevância para a economia brasileira, Argumentos? tendo em vista não só a preço... Sei lá que argumento. É tão insólito, não tem nada a ver com nada. Tendo em vista não só a relação do México com o Brasil, mas também do Brasil com os Estados Unidos. Não faz sentido algum, gente. E como isso pode interferir nas nossas fronteiras? Não tenho a mínima ideia. Proposta de intervenção? Portanto, os extraterrestres que construíram as pirâmides do Egito Sim. poderiam ajudar Trump a construir uns muros com umas portinhas. Eu acho que, né, o detalhamento colocaria umas portinhas no muro. Detalhamento. Que nota você acha que tiraria uma redação dessa? 0. Gostei porque você não ficou em cima do muro. Esse foi Rômulo Bolivar no nosso Momento Pop Prof. Professor, vem cá, seu texto foi digitado. Como é que eu sei que ele cabe em 30 linhas? Então, olha, mas tu tá observador hoje, hein? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Cheio das pegadinhas. Não, tô não. Olha, Ok. o que acontece? Lá no ProEnem, a gente recebe muita redação. A gente já sabe que numa linha cabe, em média, 10 palavras. Vamos multiplicar isso por 30, que é a quantidade de linhas do Enem. Então, 10 palavras por linha, vezes 30, dá
300 palavras. Então, os alunos que nos mandam redação, eles têm um limite de 300 palavras para serem utilizadas e quem tiver paciência e quiser contar as palavras dessa redação, ela tem exatamente 300 palavras. Show de bola. Lacrei. Cadê minha Olha câmera? isso, caraca. Para fechar, eu gostaria daquela dica clássica top, uma dica pra galera que tá se preparando aí, por favor. Galera, reescreva o texto. Em vez de fazer 5 temas por semana, faça só 2, troca texto com alguém, pede alguém para ler, para corrigir, dar uma opinião. Depois vai lá, você corrija seu próprio texto e reescreva. Então, escrever de novo o mesmo texto é mais produtivo do que escrever várias vezes um texto pela primeira vez, ok? Estude comigo. Coloco dica, coloco parágrafo, corrijo às vezes pelo Instagram um parágrafo do aluno, @Rômulo Bolivar Oficial. Obrigado pelo convite, obrigado TV Escola. Que isso, a gente que agradece. Volte sempre, hein? É isso, galera. Os avanços tecnológicos vieram para mudar nossa vida, mas tem que usar com sabedoria. Por exemplo, a seção dos percursos educativos da TV Escola, lá tem um monte de conteúdo para te ajudar a dar aquele gás no seu repertório sociocultural. tvescola.org.br/percursos. E até a próxima. Ó! Ó! Tá vendo? Você também caiu, né? Tu achou que ia começar agora, né? Com a hora do Enem, né? Ah, salsicha, te peguei, que Deus mano.